Por que a ciência concorda com a profecia bíblica sobre o fim do mundo? Por que o Apocalipse é uma certeza? O que ainda falta acontecer para a igreja despertar? É sobre essas perguntas que, de forma bastante resumida, vamos juntos tentar refletir, tentar encontrar respostas. Sabemos que não há mais tempo para se acomodar. É tempo de acordar, tempo de despertar do sono. Os sinais do fim dos tempos estão se cumprindo. É por isso que eu convido você para assistir este vídeo até o final, pois acredito que essa reflexão é importante para todos nós. Importante porque é a Escritura que diz: desperta, ó tu que dormes. Esse é o canal Quase Tudo. Seja muito bem-vindo. As novas tecnologias nos deram, até certo ponto, a capacidade de saber o que está acontecendo ao nosso redor. Através de um computador ou de um simples celular, ficamos sabendo o que está acontecendo do outro lado do mundo. Nos últimos dias, foi possível saber e ver a sonda Osiris-Rex pousar no asteroide Bennu. As missões espaciais estão avançando de forma impressionante. Uma sonda espacial pousar em um asteroide era algo difícil de imaginar até alguns anos atrás. Aliás, vale lembrar que a ciência astronômica tem realizado grandes descobertas. Se a gente olhar para o que foi descoberto, especialmente a partir do fim do século XIX e o início do século XX, vamos ver como a ciência evoluiu em várias áreas. Mas, da mesma forma que estamos vendo o avanço das ciências, também estamos observando acontecimentos que revelam como este nosso mundo está perto do fim. E como já falei em outros vídeos, quando se trata do fim do mundo, a ciência, até certo ponto, já concorda com as profecias bíblicas. Um exemplo do que acabo de falar é o relógio do juízo final, ou relógio do Apocalipse. Mas o que é isso? É um dispositivo simbólico criado pelos cientistas depois da Segunda Guerra Mundial. O relógio do Apocalipse existe até hoje. E nesse ponto, só para quem não sabe, depois que a Segunda Guerra Mundial terminou, nasceu a chamada Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, hoje conhecida como Rússia. Foi então que a mesma inteligência humana que criou vacinas para salvar vidas também inventou as armas atômicas para destruir. Ou seja, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo já não seria o mesmo. A humanidade ficou refém, ficou prisioneira dos governantes poderosos deste mundo. A humanidade ficou presa à terrível possibilidade de um conflito mundial. Foi então que alguns cientistas e pesquisadores de várias áreas criaram um relógio simbólico que chamaram de relógio do juízo final. E todas as vezes que existe uma grande ameaça de um conflito mundial, os ponteiros são ajustados. E quanto mais perto da meia-noite, mais perto a humanidade está do fim. Mas antes de continuar, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar este vídeo. Desse modo, você vai ajudar nosso canal a produzir mais conteúdo aqui no YouTube. Agora, continuando. O mundo de hoje é o mundo das contradições. Por um lado, inventa coisas para salvar. E por outro lado, inventa outras coisas para destruir. Em nossos dias, o homem continua amando muito mais a si mesmo do que ao próximo. O egoísmo está reinando. Tudo está se cumprindo. As profecias sobre os sinais do fim dos tempos estão acontecendo. Sinais vindos do espaço. Sinais vindos da natureza. Sinais que estão surgindo por causa da ganância e do desejo de poder. Os sinais vindo do espaço. Nunca se viu tantos asteroides ameaçando a Terra. Quase todos os dias, astrônomos independentes e as agências espaciais descobrem novas rochas espaciais vindo em nossa direção. E o mais grave é que, mesmo com toda a tecnologia de observação espacial, alguns asteroides pegam os cientistas de surpresa. São asteroides que passam bem próximos do nosso planeta, mas os pesquisadores e astrônomos só ficam sabendo depois. Isso mostra o perigo que os asteroides representam. É por esse motivo que uma defesa planetária está sendo desenvolvida. As principais agências espaciais do mundo, como a NASA,
a Agência Espacial Americana, e a ESA, a Agência Espacial Europeia, estão envolvidas nesse projeto de desviar asteroides. Mas, se os asteroides representam uma das ameaças que surgem do espaço, temos uma grande ameaça da natureza aqui na Terra. São os supervulcões. A ciência que estuda e observa os supervulcões é chamada de vulcanologia. É uma área de estudo ligada à geologia. Eles são chamados assim porque são vulcões com grande potencial de provocar catástrofes globais e extinção em massa. Existem cerca de 20 supervulcões espalhados pelo mundo. O supervulcão localizado no Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, é um dos vulcões mais perigosos do mundo. Segundo os vulcanólogos e pesquisadores, o supervulcão de Yellowstone ainda está ativo e pode explodir a qualquer momento. A quantidade de magma, de rocha derretida desse poderoso vulcão é uma ameaça à humanidade. Muitos pesquisadores afirmam que, caso aconteça uma erupção, seria igual ou pior que a colisão de um grande asteroide. A explosão e suas consequências seriam uma tragédia mundial. Toneladas de areia e gases cobririam a atmosfera durante anos. É aquilo que os pesquisadores chamam de inverno vulcânico. E ainda, segundo os pesquisadores, os Estados Unidos, ou mesmo o continente inteiro, seria atingido. E como falei antes, a humanidade está ameaçada pela ganância de poder e riquezas. Vários países já possuem armas nucleares. E de acordo com os cientistas do relógio do juízo final, uma terceira guerra mundial seria o fim da humanidade. Em nossos dias, a capacidade destrutiva inventada pelo próprio homem chegou a um nível máximo. E o que falar sobre a crise mundial que está acontecendo nesse momento? Quase todos os países foram surpreendidos por um inimigo invisível. Enquanto a ciência médica busca vencer esse inimigo, alguns governantes e bilionários se aproveitam para ganhar mais poder e riqueza. E como falei antes, a própria ciência sabe que o mundo está perto do fim. Cientistas importantes já reconhecem que o apocalipse vai acontecer. Mas a questão é que muitos deles não sabem como e quando isso vai acontecer. Ou seja, mesmo que muitos cientistas duvidem da Bíblia Sagrada, eles acabam confirmando o que está profetizado nas Escrituras. As profecias sobre o início das dores, sobre a grande tribulação, vão se cumprir. Não existe mais tempo para se acomodar. É hora da Igreja de Cristo despertar. É hora de oração e vigilância. É hora de buscar a santificação e a consagração. É hora de anunciar o Evangelho ainda mais. A volta de Jesus é uma certeza. Todos serão julgados. Desperta, Igreja. Tudo está se cumprindo.